Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e você está assistindo a mais um vídeo de resenhas literárias. E hoje, em parceria com a maravilhosa Livraria Leitura, o livro que eu vou resenhar hoje é A Jovem Bailarina de Auschwitz. Aprendi a falar o nome, hein? Foi escrito por Edith Eva Eger, acho que é assim que fala o nome dela, e foi publicado pela Editora Sextante. A capa é assim, bonitinha, né, rosinha, sapatilha de bailarina bonitinha, mas o livro é um leve soco no estômago, tá, gente? Já vou avisando. Enfim, antes de começar, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixa o like, eu troquei a ordem, mas enfim. Compartilha com seus amigos, me segue na rede vizinha e vamos lá que eu não quero mais fazer a introdução longa. Antes de ir pra resenha, dá pra perceber, né, que a minha voz, assim, tá uma maravilha, não é, gente? Rinite, alergia. Olha que coisa da hora. Nossa, assim, é demais. Vocês não fazem ideia de quanto é bom, gente. E também me deu uma dor de barriga aqui, né? Também tô com uma cara acabada porque essa semana está sendo extremamente corrida. E eu tô me estressando demais, mas vamos... Enfim, vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer uma resenha, vamos falar um pouquinho de livros, que é o que a gente gosta, pra dar uma leveza aqui. Primeiramente, o que deve ser dito, o que deve ser ressaltado, é que A Jovem Bailarina de Auschwitz é uma adaptação para um público juvenil de A Bailarina de Auschwitz. A adaptação feita pela própria autora. Gente do céu. Vamos lá, né? A Bailarina de Auschwitz tem a mesma premissa, a história é a mesma, segundo as minhas pesquisas, mas por ser um livro pro público adulto, ele acaba sendo muito pesado, muito explícito. Então a autora adaptou para um público juvenil. O tanto eu tô falando, gente? Nossa, é um leve soco no estômago, tá? Se preparem. Basicamente, esse livro é inspirado na história real da autora, de quando ela era jovem, tinha 16 anos, e sobreviveu ao Holocausto em Auschwitz. Eu acho que eu não preciso explicar mais nada pra vocês, né? Mesmo com todas essas adversidades e tudo mais, a Edith, ela percebe que a liberdade vem assim com esses desafios mesmo, sabe? Ela vem com esses contratempos, porque os judeus eram extremamente maltratados naquela época da Segunda Guerra Mundial. Gente do céu, tem umas coisas aqui que eu falo, gente, por que faziam isso? Porque qual é o sentido disso, né? Não... Eu fiquei abismada, fiquei, gente... O que? Pra quê? Essa é a pergunta. Pra quê? Por quê? Né? E o que eu acho muito interessante é que naquela época ela usava a dança, né? Que ela era bailarina, ginasta, gostava muito desse mundo da dança. E até por isso mesmo, né? Por não ser exatamente um prodígio, uma coisa tão grandiosa, tão especial, e também por ser a filha mais nova, ela não era nem considerada a filha mais esperta, nem a mais bonita, era bem ali, muitas vezes até negligenciada pela família. E ela usava isso, ela usava a dança como um refúgio. O que eu vejo que é extremamente comum hoje em dia, as pessoas usarem um hobby, alguma atividade de uma conexão emocional assim bastante intensa, como um refúgio para alguma coisa, para os dias difíceis, para um momento difícil, principalmente os jovens. Os jovens eu vejo muito fazendo isso. Por isso, ó, A Jovem Bailarina de Auschwitz. Muita gente pode ser que se identifique com a protagonista. No meu caso, são os livros, né? Meu mundinho literário. E isso eu achei um ponto super curioso. A história em si, gente, é bastante simples. É um relato. Basicamente, o relato dos anos vividos pela autora. A autora, que hoje em dia já tem, acho que 97 anos, se eu não me engano. Já tá com uma idade extremamente avançada, mas que aqui, se vocês verem na nota da autora, ela começou a escrever esse livro quando ela chegou lá, quando ela tava ainda passando por isso, ela começou, publicou vários anos depois. E justamente com a intenção, e adaptou para o público jovem, né, justamente com a intenção
tanto de mostrar a história de superação dela, porque o que ela passou não foi brincadeira, sinceramente foi muito complicado, assim, não, chega a ser desumano, gente, não, chega a ser, assim, uma coisa horrorosa. Eu já fiz um vídeo sobre as guerras, né, sobre tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, estão no mesmo vídeo, e o que os livros nos ensinam sobre ela, né, sobre elas, está no meu quadro Os Livros Nos Ensinam, vocês podem procurar aí esse vídeo, e vocês vão ver que é extremamente desumano o que faziam com os judeus naquela época, é assim, surreal. Então, tanto pra passar essa imagem dessa história de superação, e o fato de ser uma história real deixa isso ainda mais impactante, né? Mas também o fato dela ter publicado esse livro já com uma idade extremamente avançada. Ela até escreveu aqui. Ó, eu até marquei, até anotei. Também sou motivada pela sua vida. Vejo os grandes desafios que os jovens enfrentam no mundo de hoje. As realidades perturbadoras, como a violência armada, o cyberbullying, mudanças climáticas, uma pandemia global e índices alarmantes de ansiedade, depressão, desespero. Entenderam, né? Só pra não falar aqui. Quero usar meus 96 anos passados nesse planeta, quase um século de vida, evolução e cura, para incentivar você, defender você, para oferecer um roteiro emocional e espiritual para lidar com a dor e as inevitáveis dificuldades que você enfrentará. Aqui embaixo ela colocou. E na esperança de que, ao ler minha história, você pense, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, essa é uma mensagem muito importante, porque, como ela mencionou, a realidade com os jovens hoje em dia é realmente muito preocupante. Você vê cyberbullying acontecendo de montão. Muito, 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 muito. E é justamente isso que gera ansiedade, gera depressão, gera os diversos transtornos mentais, assim, que são incontáveis hoje em dia, que a gente já tem toda a tecnologia profissional para detectar isso e para tratar. Então, peça ajuda, coraçãozinho para você aí, para melhorar seu dia. Enfim, eu achei muito interessante, gente. Assim, demais, 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 demais. Olha, realmente isso aqui não é brincadeira. Bom, eu acho que eu já falei bastante da história, né? Já contextualizei aqui bastante. Não tem muito mais o que falar, senão eu vou acabar dando spoiler. Só que uma coisinha que eu queria acrescentar. Minha gente, qual que é o sentido disso? Precisa, assim, precisa. Precisa disso? É um elemento essencial? Eu acho que só precisa disso se o autor quiser realmente deixar a gente morrendo de raiva. Não é mesmo? Mas, enfim, vamos falar de idade de leitura, né? Já disse. Existe uma versão adulta que dizem por aí ser extremamente pesada, extremamente... Assim, precisa ter estômago, precisa, assim, ser uma pedra pra aguentar. Mas, não sei se nesse livro, né? Mas relatos, ouvi dizer por aí. E nesse daqui, uma versão adaptada para jovens, eu acredito que tenha... As coisas ficaram menos explícitas, né? Menos... o impacto foi reduzido, vamos dizer assim. A linguagem, assim, bem bruta mesmo. Bem explicando como se a gente tivesse 7 anos de idade. Reduziram o impacto. Suavizaram um pouco. Entende? Mas ainda assim, tem umas passagens bem pesadas. Até porque, claro, né, minha gente, como é que você vai contar uma história de uma jovem de 16 anos que era bailarina e sobreviveu ao Holocausto em Auschwitz, lá em 1943, sendo mil maravilhas? Não dá, né? Então, me ajuda a te ajudar? Assim, coopera comigo, entende? Então, ainda tem passagens um pouco pesadas, mas que não dão aquela coisa, assim, não dão aquele impacto de quando você lê, assim, um livro muito acima, né? Não é aquela coisa de você ter, sei lá, 11, 12 anos e ler um livro mais 18. Não, não é. Mas ainda assim, se você é um pouco mais sensível, eu não recomendo. Mas se você tá de boa, é muito interessante porque tem todo esse contexto histórico
que eu gosto bastante, além de ser uma história de superação baseada em fatos reais, o que também é extremamente relevante para o mundo de hoje, quer queira, quer não, apesar de ser uma história extremamente antiga, ainda tem a sua relevância, porque, gente, uma coisa que eu adoro, olha eu mudando de assunto assim, ó. Ai, gente, se vocês não conseguem acompanhar meu cérebro, perdão, porque realmente, às vezes, nem eu me entendo. Eu até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Eu adoro relacionar os períodos históricos, os fatos históricos com as coisas de hoje em dia. Gente, adoro, 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 adoro. E eu acho que essas histórias de guerra, de superação, representam muito a resiliência que a gente tem que ter hoje em dia pra superar as adversidades da vida. Claro, que a nossa realidade hoje, de 2025, é completamente diferente. Os nossos problemas são outros, as nossas questões são outras, principalmente quando você é adolescente, quando você é jovem. Mas eu acho que todas essas pessoas, todos esses guerreiros que conseguiram superar isso de uma maneira, assim, incrível, como é o caso da nossa querida Edith aqui, que depois que superou isso, passou, assim, por um período, assim, muito complicado, de muitos traumas, mas depois virou psicóloga e ajuda as pessoas a tratar isso. Gente, diva, 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 usem essa mulher como exemplo. Porque, olha, diva. Palmas, momento aqui, ó. Acho que isso serve como uma mensagem encorajadora aí pra você que está me assistindo. Mais coraçãozinho. Bom, gente, foi essa a resenha de hoje. Ficou um pouco curta, eu acho. Eu tô gravando em takes, então eu só vou saber com o tempo do vídeo na edição. Mas ainda assim, espero que vocês tenham gostado. Desculpem eu não estar com a minha capacidade habitual, até porque eu estou bem cansada, né? E falar de um livro desse aqui também não é brincadeira. Mas eu achei super interessante, super válido, assim, uma história de superação incrível, mas atenção aos gatilhos se você é um pouco mais sensível, se você não gosta dessas coisas um tanto pesadas, assim. Não tem nada muito explícito aqui não, tá, gente? Mas ainda assim, vale o aviso, né? Mas foi isso, espero que tenham gostado. E eu espero estar melhor no próximo vídeo, né? Porque essa alergia, gente, sinceramente... Por que foram inventar rinite pras pessoas? Por quê? Eu não consigo entender. Não. Pra quê? Pra quê, gente? Pra não conseguir gravar vídeo pra vocês? Pra não conseguir entregar vídeo pros meus inscritos? Que papo é esse? Me diz aí. Enfim, gente, até a próxima.